Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre Axa e Otiniel, o casal mais destemido da Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Axa era filha de Calebe e foi dada como presente a quem derrotasse a cidade de Quiriate-Zefer. Ela foi esposa de Otiniel, seu primo. O nome Axa tem dois significados: adornada e rompendo os véus. O pai de Axa, Calebe, foi um dos 12 espias enviados por Moisés a Canaã. Calebe e Josué foram os únicos a fazerem confissão positiva sobre aquela terra. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Calebe, por ser perseverante e destemido, recebeu a promessa do próprio Deus de que ele e sua descendência entrariam na terra prometida. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e sua descendência a possuirá em herança. A história de Axa ocorre na época em que o povo de Israel, após vagar por 40 anos no deserto, conquistava a terra prometida por Deus. Ela era uma jovem que conhecia toda a história de seu povo, bem como do poder e benignidade de Deus em escolher e sustentar os israelitas. Axa fez parte da conquista de Canaã, uma vez que seu pai a prometeu em casamento para quem conquistasse parte da herança. O texto bíblico diz: E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Zefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Otiniel foi o jovem que aceitou o desafio de Calebe e, como recompensa, se casou com Axa. Ele tornou-se o primeiro juiz em Israel. Era um líder carismático, sendo o primeiro a restaurar a autoridade e a ordem da época. O texto bíblico diz: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos. Por presente de casamento de Calebe, o casal recebeu uma porção de terra, nada agradável à primeira vista, o deserto de Noguebe. Uma vez que Axa não era uma mulher comum, ela aceitou o presente, mas não se conformou com a vida que estava prestes a experimentar. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dai-me uma bênção, pois me destes terra seca. Dai-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores.
Ao ganhar aquele deserto, ela não o rejeitou, mas certamente pensou em uma forma de adorná-lo e até mesmo torná-lo uma terra tão boa como qualquer outro lugar fértil. Para isso, ela pediu a seu pai o que era necessário para transformar a sequidão de sua herança, fontes. Axa expressou seu desejo e ousadamente apresentou seu pedido. Por crer, teve fé suficiente e recebeu as fontes. Calebe foi extremamente generoso com sua filha, que a presenteou com as fontes superiores e inferiores. Otiniel era filho de Quenaz, o irmão mais novo de Calebe, da tribo de Judá. Portanto, era sobrinho de Calebe. Foi o esposo de Axa. Ele recebeu a mão da filha de Calebe após aceitar o desafio de derrotar Quiriate-Sefer e, como recompensa, casou-se com Axa. O texto bíblico diz: E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha, Axa, por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. Após a morte de Josué, os israelitas começaram a se casar com mulheres de povos pagãos que viviam na região de Canaã. Consequentemente, eles também começaram a adorar os falsos deuses daqueles povos. A Bíblia diz que eles se esqueceram do Senhor e serviram aos Baalins dos cananeus e a Astarote. Por este motivo, o Senhor castigou o povo de Israel, entregando ao rei da Mesopotâmia. O texto bíblico diz: Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si, por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Assim, Otiniel presenciou o surgimento do domínio e opressão de Cusã-Risataim sobre Israel. Mas os israelitas começaram a clamar ao Senhor, pedindo-lhe que ele os livrasse daquela servidão. Então o Senhor levantou Otiniel para libertar o povo de Israel. Quando o Senhor o levantou como libertador, a opressão do rei da Mesopotâmia já durava 8 anos. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel, e ele liderou uma revolta muito bem sucedida. O texto bíblico diz: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos. Com base no texto bíblico, é possível afirmar que Otiniel foi um líder carismático que o povo apoiava. Ele foi o primeiro a restaurar a ordem e a autoridade na nação. Sob a liderança de Otiniel, o povo de Israel experimentou uma paz civil durante 40 anos.
Porém, depois de sua morte, o povo de Israel voltou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Por isto, Deus entregou os israelitas nas mãos de Eglon, rei dos Moabitas. Eles foram oprimidos pelo regime de Eglon por 18 anos, até que Deus levantou Eude como juiz para libertá-los.